Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos começar a nossa escola dominical. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, ó Pai. Eu te peço de forma muito humilde que o Senhor me abençoe e me use como instrumento para levar, ó Deus, a doutrina da graça irresistível para a Tua igreja. Abençoe e abra o entendimento de cada um desses irmãos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu não sei se vocês vão enxergar direito aí, porque está um pouquinho claro ali. Nesse mês de julho, a gente está tratando, então, das doutrinas da graça. As doutrinas da graça, elas também são conhecidas como soteriologia calvinista, ou então, que a maioria das pessoas ouvem, são os 5 pontos do calvinismo. Elas são uma resposta de um sínodo, chamado Sínodo de Dort, aos 5 pontos apresentados pelos discípulos de Jacobus Armínios, que a gente conhece, no Brasil, a gente abrasileirou esse Jacó Armínio, e esse grupo ficou reconhecido como os remonstrantes. Ali a gente tem uma foto desse, uma pintura desse sínodo, uma representação. Esse sínodo durou 2 anos, na verdade pegou de um ano até o outro, na verdade foram alguns meses, não foram 2 anos, mas ele pegou um intervalo, entre, vocês vão ver ali o período, e foram vários representantes das igrejas da Holanda para responder a essas questões levantadas pelos remonstrantes. As doutrinas da graça, elas são um sistema lógico, coerente e harmônico. Então, é muito importante, a gente vai ver ali depois, vou dar uma repassada pelos 5 pontos, esses pontos têm uma coerência entre eles e têm harmonia entre eles. A soteriologia calvinista, ela revela como é possível a redenção eterna de pessoas totalmente depravadas, em consequência do pecado original pelo Deus triuno. E aí nós temos, essa imagem aí mostra muito bem esse processo da salvação. A salvação, então, ela é obra de um Deus triuno, é obra da Trindade, onde cada pessoa da Trindade tem um papel. O Pai, ele elege, o Filho, ele redime, e o Espírito Santo, ele aplica, então, a redenção àqueles a quem o Pai escolheu. Uma coisa importante, gente, toda vez que fala de calvinismo, normalmente as pessoas pensam nos 5 pontos. E calvinismo não são apenas os 5 pontos. Os 5 pontos são só um pedacinho de tudo que Calvino escreveu, de toda a obra dele. Ali nós temos a obra clássica de Calvino, que são as Institutas da religião cristã. Aquela foto de cima ali, bem antiguinha, seria a última versão que Calvino escreveu. Ele escreveu 5 versões durante vários anos, e aquela ali, a foto de baixo, seria a nossa última edição brasileira da editora Cultura Cristã. Calvino era um homem genial, e ele sistematizou muitos pontos da doutrina cristã. Então, não apenas a soteriologia, mas vários pontos da fé cristã. Opa, parou de passar ali. Cadê o João? Aí, joia. Bom, então, antes de entrar na graça irresistível, eu queria colocar uma perspectiva histórica aqui, para nós entendermos em que ponto que a gente está. Em 1517, Lutero tem, então, a Reforma Protestante. Lá no Castelo de Wittenberg, ele afixa as 95 teses, e aí nós temos a Reforma. De 1536 até 1560, o Calvino escreve, então, as Institutas da religião cristã. Então, novamente, ele vai escrevendo e vai aprimorando a obra até o ano de 1560, quando é a 5ª edição das Institutas. Em 1618, então, eu vou explicar daqui a pouquinho, o Sínodo de Dort, a gente tem um sínodo, ele começa em 1618 e termina em 1619, aproximadamente 6 a 8 meses, eu não me lembro exatamente, mas são alguns meses ali.
Em 1643 até 1649, os ingleses, né, os irmãos presbiterianos, eles têm, então, a Confissão de Fé de Westminster. E na Confissão de Fé de Westminster, eles já utilizam a obra que foi escrita no Sínodo de Dort, que é conhecida como os Cânones de Dort. E em 1689, a gente tem, então, a Confissão de Fé Batista de Londres, que é baseada nos Cânones de Dort, né, ela faz menção aos Cânones de Dort, mas ela é bastante baseada na Confissão de Fé de Westminster. Tá? A ideia do Sínodo de Dort é o seguinte: a Igreja da Holanda, né, ela era muito ligada ao governo, e existiam alguns discípulos, né, de Jacó Arminius, e eles reconhecem que alguns pontos da teologia que a Igreja holandesa ela crê naqueles pontos, aquilo está errado. Então, eles escrevem um documento que é chamado de remonstrância, tá? E levam isso ao governo, e aí eles chamam, então, o sínodo para fazer a discussão, né, sobre esses pontos. Então, o Sínodo de Dort vai escrever um documento que é uma resposta a esses 5 pontos que foram levantados pelos remonstrantes. Tá? Então, o que nós conhecemos hoje como 5 pontos do calvinismo, na verdade, é uma resposta da Igreja holandesa a esse grupo que se levantou contra algumas doutrinas da Igreja da Holanda. Tá? Bom, e aí nós vimos, então, no mês de julho todo, nós estamos passando por esses pontos da doutrina da graça. Né? A Melissa falou, está bem pequenininho ali, mas a Melissa falou no primeiro domingo sobre a depravação total. Deixa eu só ligar meu tablet aqui. Depois a Fabiana falou sobre a eleição incondicional, né? Sobre também a expiação ilimitada. Hoje nós vamos falar, então, da graça irresistível, e na semana que vem a gente vai falar, então, sobre a perseverança dos santos. A graça irresistível, ela também pode ter outros 2 nomes, tá? O pessoal costuma chamar de graça eficaz ou chamado eficaz. Eu, particularmente, eu gosto mais de chamado eficaz, mas a gente tem vários nomes que a gente pode encontrar, tá? E aí a pergunta que eu gostaria que cada um saísse daqui hoje pensando é a seguinte: como pode um homem resistir à ação de um Deus soberano? Como pode a criatura resistir ao seu Criador? A graça irresistível, ela se refere à forma como Deus nos atrai a Jesus Cristo. Essa doutrina afirma que todos quantos são eleitos por Deus, ao ouvirem sua palavra, escutarão a sua voz e o seguirão, tal qual a ovelha segue o bom pastor, lá em João 10. O termo irresistível talvez não seja o mais adequado, porque, no final das contas, se vocês pensarem, né, cada um pensar no seu processo de conversão, pode ser que alguns de vocês tenham resistido um pouco. Né? Ou seja, a pessoa, às vezes, não vai à igreja e se converte. Olha, né, o pastor faz um apelo e a pessoa já levanta as mãos e já se converte. Tem pessoas que isso aí vai durar vários anos, ou seja, ela vai resistindo até o momento que ela não consegue mais. Então, o termo irresistível não quer dizer que a pessoa ela não resiste, tá? Mas significa o seguinte: no final, ela não vai conseguir resistir. Durante algum tempo, sim, mas no final, ela não vai conseguir mais resistir. Quando Deus nos chama à fé em seu Filho Jesus Cristo, seu chamado é eficaz e atinge seu objetivo, que é nos salvar. O Espírito Santo, então, ele nos regenera, e a salvação, né, como mostrou naquela figura anterior, ela é obra da Trindade, e apenas da Trindade. Né? Deus é o dono de toda a obra de salvação. Nós não temos nenhuma ação para esse processo de salvação. Então, gente, olha, tais homens, eles não resistem ao chamado de Deus e são regenerados, recebem vida, têm suas vontades transformadas para viver por Cristo e para Cristo. Assim como a eleição incondicional, a doutrina da graça irresistível é uma doutrina que revela a soberania de Deus.
O termo irresistível talvez não seja o mais adequado, pois pode passar a ideia que Deus nos arrasta à força e que um homem nunca resiste à graça. E isso não é verdade. Vários de nós resistimos. O que o termo, na verdade, quer dizer é que nossa tentativa de resistir ao chamado de Deus não é bem sucedida. Então a gente resiste durante um tempo, mas no final das contas, o Senhor é quem vai vencer essa batalha. Quando Deus nos chama à fé, seu chamado é eficaz, o Espírito Santo nos regenera, então, dando-nos uma nova natureza, e como resultado disso, agimos naturalmente de acordo com a nossa nova natureza, isto é, nós cremos no Evangelho, nos arrependemos do nosso pecado e confiamos em Cristo para a nossa salvação. A salvação, então, é obra da Trindade. E aí um exemplo de graça irresistível que todo mundo vai se lembrar é o exemplo de Paulo, quando Paulo não resiste mais ao chamado e aí ele se converte. Ao afirmar a doutrina da graça irresistível, o calvinista não quer dizer que os eleitos de Deus não opõem nenhuma resistência à graça salvadora, nem que serão convertidos à força, contra a sua vontade. A doutrina afirma que a ação do Espírito Santo não pode ser resistida, ou seja, o Espírito Santo agirá de tal forma sem violar a vontade humana, isso é muito importante. Ele restaurará as faculdades espirituais corrompidas pela queda. Restaurada a visão espiritual, o intelecto passa a discernir a palavra da verdade, sua vontade, então, é persuadida pelo Espírito Santo, ele se arrepende, crê no Evangelho, e a salvação que Cristo adquiriu é, então, efetivada. E aí está muito pequenininho ali, mas eu vou ler aqui para vocês. Esse é o trecho da Confissão Batista, que fala sobre a questão do chamado eficaz. Então, ali diz o seguinte, aqueles a quem Deus predestinou para a vida, Ele se agrada em chamar eficazmente, no tempo aceitável e por Ele mesmo determinado, por meio de sua palavra e de seu Espírito, do estado natural de pecado e morte, no qual eles estão por natureza, para a graça e salvação por Jesus Cristo. Isso Deus faz iluminando-lhes a mente, de maneira espiritual e salvadora, para que compreendam as coisas de Deus, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando as suas vontades e, por sua onipotência, predispondo-os para o bem e atraindo-os irresistivelmente para Jesus Cristo. No entanto, eles vêm a Cristo espontânea e livremente, porque a graça de Deus lhes dispõe o coração para isso. Eu vou pegar cada um dos trechos ali e mostrar para vocês o versículo para cada um desses trechinhos. Então, a primeira parte da confissão, ela fala o seguinte, olha, aqueles a quem Deus predestinou para a vida, Ele se agrada em chamar eficazmente, no tempo aceitável e por Ele mesmo determinado. E aí, se nós formos em Romanos 8:30, nós vamos ler então o seguinte, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. A segunda parte, ele fala, por meio de sua palavra e de seu Espírito, do estado natural de pecado e morte, no qual eles estão por natureza, para a graça e a salvação por Jesus Cristo. E aí o versículo, na verdade, agora é um trecho um pouquinho maior, Efésios 2, de 1 a 10. Eu vou ler aqui o versículo 1 e o versículo 5, mas seria bom depois, em casa, dar uma lida em todo esse trecho. Em Efésios diz o seguinte, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Versículo 5. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. A terceira parte desse trecho da confissão diz o seguinte, isso Deus faz iluminando-lhes a mente de maneira espiritual e salvadora, para que compreendam as coisas de Deus. E aí o versículo que nós temos para demonstrar essa parte está em Efésios 1, 17 e 18. Diz o seguinte, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
que conceda a vocês espírito da sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. A próxima parte da confissão diz o seguinte: tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne. E aí o versículo, nós vamos agora para o Antigo Testamento, em Ezequiel 36, 26, que vai dizer o seguinte: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O quinto trecho aqui vai ser o seguinte: renovando as suas vontades e por sua onipotência, predispondo-os para o bem e atraindo-os irresistivelmente para Jesus Cristo. E aí o versículo que nós temos está em Ezequiel também, 36, versículo 27, que diz o seguinte: porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. E, por fim, a última parte vai dizer o seguinte: no entanto, eles vêm a Cristo espontânea e livremente, porque a graça de Deus lhes dispõe o coração para isso. E o versículo de referência, a gente tem então Salmos 110, versículo 3, que vai dizer: o seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder. Bom, então agora vem a pergunta: se o Evangelho ele é oferecido livremente a todos os homens, como de fato ele é, por que alguns respondem a esse chamado, respondem ao Evangelho e são salvos, enquanto outros o rejeitam e são perdidos? Não sei se vocês têm experiência, eu estava lembrando, enquanto eu fazia lição, na igreja que eu frequentei durante minha adolescência, tinha um senhor que ele, todo domingo, esse senhor estava na igreja. Todo domingo. Ele não entrava, ele só ficava na porta, porque ele levava a esposa e os filhos, eles até hoje continuam na mesma igreja, e esse senhor, ele não entrava, ele ficava do lado de fora. E ele continuou na vida dele, nos pecados que ele cometia, e ele nunca se converteu. E a gente para pensar, por que isso? Uma pessoa que ficou a vida inteira, foram muitos anos, a vida inteira na porta da igreja e nunca atendendo ao chamado do Evangelho. Se nós pensarmos bem, nós temos um grande exemplo na Bíblia, que é o próprio Judas. Judas, imaginem, chamado maior do que Judas teve, um chamado para ser discípulo do próprio Cristo. E Judas não atendeu a esse chamado. Então a pergunta é: por que alguns aceitam esse chamado e são salvos, e outros também ouvem esse chamado, mas não são salvos, são perdidos? A doutrina arminiana, ela vai responder o seguinte: isso é devido a algo no indivíduo. É ele, em última instância, o responsável pelo seu próprio destino, pela sua salvação. Então, eu creio que a maioria de nós tenhamos vindo de igrejas de doutrina arminiana, e nós, a maioria, aprendemos isso. A salvação depende de você, é uma escolha sua. E o que nós temos aprendido aqui nesse mês é exatamente o contrário. A salvação em nada depende de nós. A salvação é obra totalmente do Senhor. É Ele quem nos escolhe, o Senhor Jesus nos redimiu, é o Espírito Santo quem nos chamou eficazmente e vai nos manter em santidade até o último dia. A doutrina calvinista, ela vai responder então o seguinte: olha, é Deus quem faz a diferença, e tudo isso se deve à sua graça. Então vamos só falar um pouquinho aqui da doutrina arminiana.
O arminianismo ele não crê em uma graça eficaz, em um chamado irresistível do Espírito Santo e na soberania de Deus em aplicar através do Espírito Santo a obra da redenção realizada por Cristo. A graça de Deus, no que diz respeito à aplicação da salvação, ela se restringe a uma persuasão moral, feita indistintamente a todos os homens pela pregação. Então, o Espírito simplesmente ele vai tentar persuadir. Todos os homens recebem a palavra, todos os homens ouvem o Evangelho, mas aí, agora vem a última parte, olha, a aplicação da redenção à alma do homem não depende da ação soberana do Espírito Santo, mas da decisão soberana da vontade humana. O slide está pequenininho ali, né? Mas eu até coloquei ali o soberano do Espírito Santo, em letras pequenininhas, né? É a forma como eles acreditam. A soberania do Espírito Santo, na verdade, nós temos maior soberania por conta da nossa escolha. A queda ela não corrompeu totalmente o homem. Então, existe ainda alguma bondade no homem. Enquanto a gente aprendeu na depravação total, né, que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, a doutrina arminiana acredita ainda que não, o homem não está totalmente depravado, ele ainda consegue ter fé, ele ainda consegue se arrepender. E nós, né, a doutrina calvinista, nós não acreditamos nisso. A eleição não se passa de Deus usando sua presciência para prever a decisão humana. Isso aqui é muito interessante, tá, gente? Os arminianos creem o seguinte: por que Deus escolheu? Porque ele viu, por exemplo, ele viu o pastor Tiago, sabia que o pastor Tiago, em algum momento, ele ia ter fé e se arrepender, e aí, usando sua presciência, Deus, então, o escolhe. Só que é o seguinte, para que uma pessoa tenha fé, a própria palavra diz que a fé é dom de Deus, né? Eu gosto muito do termo que é usado em inglês. Em inglês fala, dom é um gift. Gift é um presente, né? Então, o dom de Deus, esse presente que Deus nos dá, que é a fé, né? De novo, é um presente dele. Então, a presciência, pela lógica arminiana, ela fica meio estranha, porque Deus prevê que o pastor Tiago vai ter fé e, com isso, ele o escolhe. Mas quem que vai dar fé para o pastor Tiago, para ele se arrepender? O próprio Deus. Então, nós temos um problema lógico. Na verdade, ele não está prevendo, né? Ele vai dar a fé, o pastor Tiago vai crer e ele vai, então, utilizando sua presciência, escolher. Não, não é dessa forma, né? Deus nos escolheu independente de qualquer mérito nosso, gente. E aí sim Deus vai nos dar a fé para que a gente possa ter a fé em Cristo, se arrepender e dessa forma sermos salvos. Meu tablet de novo desligou aqui. A redenção foi mera expiação potencial do pecado universal, né? A Fabiana falou semana passada, a expiação ela é limitada, enquanto que o arminiano ele crê que a expiação é ilimitada. E aí tem alguns teólogos que falam o seguinte: se a expiação foi limitada, quer dizer que o sangue de Jesus ele foi derramado em vão para algumas pessoas? Eu não consigo crer que o sangue de Jesus, poderoso como todos nós acreditamos, que o sangue de Jesus ele tenha sido derramado em vão para algumas pessoas. O que eu acredito é que o sangue de Jesus ele foi derramado por cada um dos seus escolhidos. Ele tem poder para salvar aqueles que foram escolhidos por Deus para serem salvos. Assim, para os arminianos, os redimidos não são aqueles a quem o Pai elegeu, o Filho o redimiu e o Espírito Santo eficazmente chamou, mas aqueles que decidiram aceitar a oferta geral e indistinta da graça universal de Deus em Cristo pela pregação do Evangelho, né? Então, a palavra é levada para os 4 cantos da terra, as pessoas que têm uma certa bondade em si vão acreditar naquele Evangelho, né? Tem ainda ali não estão totalmente depravadas e elas conseguem crer. Não é isso aí que a gente acredita. Bom, e aí nós temos 2 tipos de chamado. Nós temos o chamado externo e o chamado interno.
tá? Aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui, bem simples. Ô Daniel, levanta, por favor. Aproveitou a festa ontem? Pode assentar. Bom, obrigado, Daniel. Eu fiz um chamado aqui e só o Daniel levantou. Por quê? Por que ninguém mais levantou? Todo mundo ouviu o chamado que eu fiz, não ouviram? Né? Mas, embora todos tenham ouvido o meu chamado, esse meu chamado foi específico. Então, em toda a igreja, especificamente, eu fiz o chamado para o Daniel. Mas todo mundo ouviu minha voz, todo mundo ouviu esse chamado. E é aí que nós temos, então, o chamado externo e o chamado interno. Tá? O chamado externo é também chamado geral ou chamado universal. Ele é um convite a todas as pessoas a se arrependerem de seus pecados, se voltarem para o Senhor Jesus Cristo e serem salvas. O problema do chamado externo é que ele é ineficaz. Se for deixada por conta própria, nenhuma pessoa responde a ele de fato. As pessoas ouvem o Evangelho, podem até mesmo entendê-lo, né, até certo ponto, mas elas não desejam o Deus que está chamando e, por isso, se afastam dele. Tá? E aí tem uma história muito interessante em Lucas, capítulo 14, de 15 a 25. Nós não vamos ler aqui não, mas depois sugiro que vocês leiam em casa, onde tem um relato, então, de Jesus contando a história sobre um homem que preparou um banquete e convidou muitas pessoas. Diversas pessoas recusaram o convite. E Jesus estava, então, demonstrando, né, como as pessoas respondiam e respondem ao seu chamado. Elas não queriam receber o seu convite e preferiam seguir seu próprio caminho. Esse, então, é o chamado externo ou chamado geral. E nós temos também o chamado interno. O chamado interno também pode ser chamado específico ou chamado eficaz. Nesse caso, não apenas faz o convite, mas também proporciona a vontade ou a capacidade para respondê-lo. Deus traz à vida espiritual aqueles que permaneceriam mortos espiritualmente para sempre, se não houvesse esse chamado. Então, o chamado eficaz, gente, no chamado externo, existe a participação do homem. Né? O pastor Tiago, todo domingo, quando ele está pregando, ele está fazendo um chamado externo a todos nós. Se nós tivermos visitantes aqui, não convertidos, eles recebem esse chamado externo. Mas o chamado interno, ele vem do Senhor. E esse nós não temos efeito. Não adianta o pastor Tiago fazer a pregação mais maravilhosa, tentar abrir a cabeça da pessoa e colocar ali aquela vontade que a gente tem que essa pessoa se converta. Isso é obra do Espírito Santo. Né? Não parte de nós. O que ele pode fazer é o chamado externo, mas o chamado interno, ele depende do Espírito Santo. Um exemplo do chamado interno é a ressurreição de Lázaro, ela demonstra isso. Né? O Lázaro morto, ali morto de verdade, ele é uma representação de nós mortos em nossos delitos. E só uma ação poderosa do Senhor Jesus e do Espírito Santo é que podem trazer, então, Lázaro à vida. E é o que acontece. Mesmo depois de tantos dias morto, já fétido, né, o Senhor ainda consegue, através do poder da sua palavra, trazer Lázaro à vida. E é o que acontece com cada um de nós, ou aconteceu com cada um de nós. Né? Nós estávamos mortos, não teríamos como responder ao chamado de Deus, mas nós, então, somos feitos, nós nos tornamos vivos, né, por essa regeneração do Espírito Santo. Tá? Então, isso é o que o Espírito Santo faz hoje. Ele opera por intermédio da pregação e do ensino da palavra, para chamar à fé aqueles que elegeu previamente para a salvação e por quem Jesus morreu especificamente. Tá? Então, mais uma vez, eu vou repetir, eu acho que todo mundo vai sair com isso aqui hoje na cabeça. Né? Deus elege, Jesus redime, né? E o Espírito Santo atua no chamado eficaz. Bom,
E por que o chamado interno ele é tão eficaz? Eu acho que isso responde à pergunta que nós começamos a escola dominical hoje, né? Eu perguntei, olha, como é que pode uma criatura resistir ao chamado do seu Criador? Né? Então, olha, por que o chamado interno ele é tão eficaz? Porque ele é um chamado do próprio Deus. E aí nós temos um versículo que ele é maravilhoso. Lá em Jó 42, 2, né? Está escrito assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, gente, se o Espírito Santo atuar para nos chamar, a gente pode resistir? Pode. Mas no final, esse chamado ele vai ser irresistível. Por quê? Porque nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Bom, vamos ver um pouquinho do que as Escrituras dizem, né, sobre o chamado eficaz. A doutrina da graça irresistível ela é clara e abundante, abundantemente revelada nas Escrituras, tá? Tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. O arminianismo ele afirma que a decisão humana determina a salvação, não é o que a gente acredita, né? O calvinismo ele nega ao homem a soberania sobre a sua vida e afirma que é o próprio Deus quem inclina o coração do pecador para si. E agora nós vamos ter uma série de versículos falando sobre isso, né? Por exemplo, Salmo 119, versículo 36, nós temos: inclina o meu coração aos teus testemunhos, não a cobiça. Provérbios 21, como corrente de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige, ou inclina, para onde ele quiser. Jeremias 10, 23 diz o seguinte: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Esse eu esqueci de colocar referência, né? Mas cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Ainda no Antigo Testamento, Jeremias 31, 33, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Em Jeremias 32, versículos 39 e 40, diz o seguinte: eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Hã? Está errado? Ah, tá. Obrigado. Ainda no Antigo Testamento, Ezequiel 36, 26. A gente já viu esse versículo hoje. E eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Em 2 Coríntios 3, versículos 2 e 3, vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Agora, já no Novo Testamento, nós também temos uma série de versículos, né? Todo aquele que o Pai me dá, deixa eu mudar ali, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Então, gente, isso aqui é muito legal, né? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Opa, tá ali. Então, ali, olha, marcando ali os trechos importantes, né? Todo aquele que o Pai me dá, a gente pode entender quem são esses que o Pai me dá. São, então, os eleitos. Esse virá a mim. Então, a gente pode entender aí como o chamado eficaz, como o chamado irresistível.
E depois nós temos: ninguém pode vir a mim, ou seja, ninguém obedecerá ao Evangelho, se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, se não houver o chamado eficaz do Espírito Santo, se Deus não atuar dessa forma, ninguém pode ir ao Pai. Se não for irresistivelmente chamado pelo Espírito. Ainda no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 29. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Quando a gente lê vocação, a gente pode entender como chamado. Tá? Considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então, considerem a vocação. Ele está dizendo ali exatamente, sobre o chamado eficaz. Quando diz, não foram chamados, os chamados ali a gente pode entender como essa chamada eficaz, esse chamado interno, que é obra do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículos 3 a 7. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Bom, uma das objeções à doutrina da graça eficaz é que a doutrina da graça eficaz, ela viola a livre vontade do homem, forçando-o a crer em Deus contra a sua vontade. A resposta calvinista para isso é que a graça eficaz, ela não faz nenhuma violência, ela não força, a vontade do homem. Ele não é salvo à força, a pulso, contra a sua vontade. A Confissão de Fé de Westminster, ela deixa claro que o chamado irresistível é feito pelo Espírito Santo aos eleitos, de maneira que eles vêm livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Ou seja, ninguém vem ao Pai à força. O Espírito Santo trabalha em nossos corações, ilumina nossa mente, para quebrar todas as barreiras. E é dessa forma, então, que nós nos convertemos, nós passamos, então, a aceitar essa graça. Em seu estado natural, a vontade do homem não é livre, mas sim escravo do pecado. Como resultado da queda, a natureza pecaminosa do homem o escraviza, desqualificando espiritualmente para responder positivamente ao Evangelho, tornando-o inclinado e ativo para a prática do mal. Como inimigo de Deus, ele, por natureza, não se sujeita à lei de Deus, visto que o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A graça eficaz não viola a vontade do homem, mas liberta sua vontade escravizada, iluminando seu coração, retirando-o das trevas espirituais, habilitando-o a compreender a palavra da verdade. O grande problema do arminianismo é atribuir a glória da salvação ao homem. Nessa doutrina, Deus apenas possibilita a salvação,
mas é o homem quem tem o mérito de se apropriar dela. A fé, o arrependimento e o livre-arbítrio são obras do homem. São estes méritos seus que determinam a diferença entre o salvo e o perdido. No entanto, as Escrituras deixam evidente que o propósito de Deus na salvação do homem é exatamente excluir toda a possibilidade de que o homem reivindique para si qualquer parte, obra ou mérito do qual possa se gloriar. E aí a palavra diz, né, não de obras para que ninguém se glorie. E aí, mais uma vez, o que eu acho que virou o mote dessa aula, né? A obra da salvação é a obra da Trindade. O Deus Pai, Ele escolhe de forma soberana. De novo, não há nenhum mérito em nós. O que nós temos que fazer é glorificar o nome do Senhor, porque nós não entendemos o porquê fomos escolhidos. Não há nenhum mérito em nossos corações. O Filho, ele redime objetivamente aqueles a quem o Pai escolheu. E o Espírito Santo, ele chama irresistivelmente, aplicando eficazmente a graça da salvação ao coração de homens indignos e totalmente imerecedores da graça de Deus. Eu quero só ler um trecho aqui de um dos livros que eu utilizei para montar essa aula. Um pastor presbiteriano, certa vez, escreveu o seguinte: se os homens atendem apenas ao chamado externo, tornam-se membros da igreja visível. Essa igreja que todos nós enxergamos aqui, essa igreja que se reúne, né, todos os domingos, por todos os cantos, né, da terra. Mas se o chamado interno é ouvido em nossos corações, tornamos-nos membros da igreja invisível. O primeiro chamado, o chamado externo, ele une apenas um grupo de membros professos. Mas o chamado interno, ele nos une ao próprio Cristo e a todos os que nasceram de novo. O chamado externo, ele pode trazer consigo certo conhecimento intelectual da verdade. O chamado interno nos traz a fé que vem do coração, a esperança que nos ancora para sempre em Cristo e o amor que precisa sempre levar-nos de volta àquele que nos amou primeiro. O primeiro, o chamado externo, pode acabar em formalismo. O outro é uma vida verdadeira. O chamado externo, ele pode refrear as tendências da velha natureza e manter a alma com uma aparência de moralidade. O chamado interno, ele curará a praga que vive em nós e nos levará a triunfar em Cristo. Amém? Meus irmãos, terminei a aula um pouquinho mais cedo, né? Primeira vez que, inclusive, assim, depois de 22 anos de experiência lecionando, eu acho que essa foi uma das aulas mais difíceis para mim, na minha vida, dada a responsabilidade de levar o ensino do Senhor a cada um de vocês. Eu espero que cada um compreenda, e uma coisa importante é que vocês procurem entender isso, procurem entender essas doutrinas, estudem, né? E que a palavra seja o nosso filtro, que a gente simplesmente não aceite, fulano falou tal coisa, né, Calvino citou tal coisa, como todo mundo respeita. Não, vamos procurar na palavra, vamos ter a palavra como nosso filtro. Amém? Bom, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, e glorificamos o teu nome por tão grande obra em nossas vidas, Senhor. Senhor, muito obrigado por tu ter nos escolhido, ó Pai, escolhido a cada um dos meus irmãos, Senhor. Senhor, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo que redimiu dos nossos pecados, Senhor. Deus, nós te agradecemos pelo teu Santo Espírito, esse Espírito que nos chama eficazmente e que nos leva à aplicação da sua redenção. Senhor, agradeço a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos que esteve aqui ouvindo. Ó Pai, que nós possamos, cada dia, Deus, aprofundarmos mais na Tua palavra, Deus, aprofundarmos mais nas bases da nossa fé. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, saber defender a nossa fé. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que abençoe o nosso culto hoje,
abençoe agora esse momento de comunhão que nós teremos aqui no café. Te agradeço por essa aula, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aqui? Se alguém quiser, gente, só colocando ali, vocês não vão enxergar, são os livros que eu utilizei para montar essa aula.